O título é As Bodas de Caná, a água feita em vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Agora abra Lucas capítulo 5. E disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho, pois se romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte. O vinho novo romperá os odres, e entornará-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado a Deus por este momento. Mais uma vez, ó Pai, viemos te pedir o teu favor, porque na verdade não há outro jeito, Senhor. Ó Pai, diante da grande demanda, diante, ó Pai, da magnitude, ó Pai, da tua palavra e deste momento e da grandeza dessa mensagem, eu te peço, ó Pai, circuncida os lábios deste humilde servo. Fala conosco, Senhor. Alimenta-nos, ó Pai, ó Deus, para que possamos te glorificar, para que honras e glória seja dada ao teu nome. Ó Pai, te pedimos, fala, abra os olhos do nosso entendimento, meu Senhor, ministra nossas vidas, te pedimos em nome de Jesus, amém. Eu peço, amados, que se assentem. Esta é uma história bastante conhecida, e já há até alguns filmes que mostram essa história, e a indagação do homem é uma indagação bastante lógica, né? Ele fala: olha, todo mundo coloca o vinho velho para o final, né? Está todo mundo já bêbado, e dava o vinho bom no início. E o cara, quando está bêbado, bebe qualquer porcaria, né? E você fez ao contrário. Você guardou o vinho bom para o final. O que essa história tem a ver com isso que nós lemos agora em Lucas 5? Tem tudo a ver. Porque ele foi indagado dessa forma: por que jejuam os discípulos de João e os seus não jejuam? Então os fariseus, eles estavam meio que indignados, querendo entender por que os discípulos não jejuavam. Então ele diz: podem o filho das bodas jejuar enquanto o esposo está com ele?
um dia vai ser tirado, aí jejuarão. Só que agora ele vai falar duas coisas interessantes. Ele vai falar do remendo novo. Ninguém tira o remendo novo em um pano velho. Não tem condição, né? Por mais que você conserte, se você pegar o pano da mesma cor e um tiver mais novo e o mais velho, além de ficar feio, a tendência é o quê? O velho se acabar e se romper. Mas o que vai ser mais emblemático é o que ele vai dizer assim: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Por quê? Como era feito a cultura do vinho? Ele colocava o vinho num odre novo, e à medida que o vinho ia envelhecendo, ia fermentando, eles se conservavam juntamente. Agora, se beber o vinho velho e colocasse um vinho novo dentro daquele, a fermentação, quando começasse, ia dar gases, de forma que estourava o odre e se derramava o vinho. Mas, então vamos entender essa parábola. Por que Jesus falava por parábola? Porque na parábola, nas figuras de linguagem, ele conseguia trazer a informação. Então, para entender essa informação, primeiramente nós temos que pontuar o seguinte: o que é o vinho novo? Quem está anotando pode anotar. É a nova aliança. E tudo que ela trouxe consigo. Isso é o vinho novo. O que é o odre velho? Nós viemos trafegar nessas duas coisas: vinho novo e odre velho. O que é o odre velho? É o homem, o mundo, antes da nova aliança. Então, o homem antes da nova aliança, antes da cruz, antes da vinda do Espírito Santo, ele era um odre velho. Partindo desse princípio, vamos entender o que ele quis dizer que não se deita vinho novo em odres velhos. Basta dizer que o que o profeta vaticinou, isso está em Ezequiel, é que haveria um novo espírito. Porém sobre vós um novo espírito. Isso está em Ezequiel 18, 31 e 36, 26. Então o que acontece? Não tinha sentido eles jejuarem enquanto eles eram odres velhos. Observe o que Jesus vai dizer ainda em João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for atraído, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vou falar de novo. O homem, antes de Jesus morrer na cruz, ele era odre velho. Quando Cristo morre na cruz, aqui ele está dizendo que ele ia atrair todos a ele. Aí o que acontece quando ele morre na cruz? Ele paga o resgate pelo nosso corpo, para que eu e você, para que a humanidade tivesse o direito de ser templo do Espírito Santo, algo que ninguém era na lei. Você jamais vai encontrar esse versículo: temos um tesouro em vaso de barro, na nova aliança. Você jamais vai encontrar no Velho Testamento dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando ele fala, quando eu for levantado a todos, atrairei, é por quê? É porque agora todos estariam em Cristo. E na 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que acontece, irmãos? Amados, antes da morte de cruz e da vinda do Espírito Santo, o jejum não era da mesma forma. Você vai observar que a maioria das vezes as pessoas jejuavam na velha aliança era porque pecaram. Quando você lê o Novo Testamento, você não vai ver o povo jejuando porque pecaram, mas jejuando para não pecar. É a nova aliança.
Então, quando Jesus ele começa a pregar, a trazer a nova aliança, a trazer um novo concerto, sendo ele o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele não falava para o povo jejuar, os discípulos dele jejuar, porque quando Jesus morresse na cruz e pagasse o resgate pelo nosso corpo, e logo 50 dias depois, o Espírito Santo iria descer e iria morar em nós, o jejum seria diferente. O jejum não seria mais penitência. O jejum agora seria uma ministração. Por isso que não jejuava. Para você entender com mais qualidade isso, vamos observar o que está em Ezequiel 18:31, que eu já falei anteriormente. Observa bem. Ezequiel 18:31 diz assim, olha: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Agora observe o que vai dizer ainda em Ezequiel, o capítulo 36, o versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É isso que ia mudar. É isso que mudaria. Então, quando ele fala que não pode colocar um vinho novo em odres velhos, é que aquilo que estava para vir, já não era para vir para um homem como era antigamente. E quando ele morre na cruz, o Espírito Santo vem, aí sim. 1 de Pedro 1:23 fala que fomos novamente gerados pela palavra. É um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como? Como eu vos amei. É um novo concerto, é uma nova aliança. Essa é a diferença. Isso é porque que ele falou para não jejuar. Porque seria desperdiçar. A nova aliança só ia entrar perfeitamente quando ele morresse na cruz e pagasse, e cravasse na cruz a cédula que nos era contrário. Ele morreu a nossa morte, ele pagou a nossa dívida, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Por isso que a palavra fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Reconciliando como? Aquela intimidade que Deus tinha com Adão lá no Jardim do Éden, que foi quebrada pelo pecado, agora era restaurada na cruz do Calvário, fazendo que eu e você nos tornássemos templo do Espírito Santo. Aí sim, o jejum seria diferente. Por isso que eles não jejuavam. Jejuar naquela época seria colocar vinho novo em odres velhos. E por não entender esse princípio, existem muitas loucuras por aí. Em Romanos 7:6 fala para nós servir a Deus, mas não, vamos ler, Romanos 7:6. Mas agora estamos livres da lei para morrermos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Por quê, amados? Tem pessoas hoje, na nova aliança, vivendo a velhice da letra, querendo guardar sábado, lua nova, etc., trazendo a arca do concerto para dentro da igreja. Velhice da letra. Voltamos para o texto. Observe agora o que vai dizer, para quem se perdeu um pouquinho, Lucas 5, tá? Lucas 5, vamos ver o que ele vai dizer agora. Agora, olha o que ele vai dizer. Olha bem como Jesus fez tudo certinho. Ele transforma água em vinho, e o cara fala, poxa, o vinho novo teu é o melhor, todo mundo deixa o bom primeiro e o ruim para o final, e você trouxe o melhor agora, como é que é isso? Mas ele ali,
aquilo ali não era sem sentido. Aquilo ali havia um propósito. Leia agora o 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque melhor é o velho. Só quer dizer isso? Aquele povo, eles estavam felizes com o vinho velho. Eles eram velhos, por quê? A lei para eles era satisfatória. Eles iam vender os seus cabritinhos no templo. Tudo que acontece na política, suborno, o cara pecava, subornava sacerdote, havia um comércio todo. Aquele comércio que Jesus vai lá e destrói tudo, já vinha há mil e mil anos. Quer mais? Tudo que os homens gostam agora era a mesma coisa. Esses homens que gostam de maltratar mulheres, a lei para o homem estava boa. O cara casou, ele olhava assim, não gostei dessa mulher não. Vem cá, não gostei de você não, toma aqui, dava carta de divórcio, mete o pé. Na lei era assim, meu amado. A Bíblia fala que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. Pegou? Então você que está pensando em divorciar, tu está na velha aliança. Duro de coração é quem não recebeu o Espírito Santo ainda. Porque o Espírito novo tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne. Na lei, então estava tudo bem. Estava legal para eles. Eu caso, vou casar no final do ano, mas tranquilo. Caso eu não gostar dela, eu fico um mês, depois eu dou casa de divórcio para ela. Quem queria mudar isso, irmão? Os grandão dominando sobre os pequenos era igual lá. Está aí, um deputado, senador ganhando milhões. É assim mesmo, estava bom para eles a velha aliança. Ninguém lembrava do órfão, ninguém lembrava da viúva, ninguém lembrava do estrangeiro, ninguém lembrava do pobre. Então, o vinho velho para eles estava satisfatório. Quando Jesus vem pregando, amar o inimigo, amar como eu vos amei. Aí, eles não queriam, aquilo não era agradável para eles. E até Pedro fala assim, duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Aí ele fala, nem todos podem receber esta palavra. Então, eles não queriam. Mas o pior de tudo, amados, que hoje, exatamente hoje, ainda existem pessoas querendo o vinho velho. Na nova aliança, querendo viver a velha. Porque observe, tudo se fez novo, nova aliança, novo concerto, novo espírito, nova criatura é. Dá só uma olhadinha nisso aqui. Na lei, dava a carta de divórcio para o cara. Sabe o que o cara ia fazer? O cara ia, minha mulher caiu do cavalo e morreu. Nada, o cara matou a mulher porque ele queria se livrar dela. O que Moisés fez? Para os caras não matar as mulheres, dava a carta de divórcio. Ainda tem por aí, né? Gente que mata a mulher, às vezes até a mulher mata o marido por causa da herança. Ia acontecer. Então, Moisés teve que dar carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. E hoje tem muita gente dura de coração, né? Vive 40 anos com a mulher, aí quando a mulher fica velha, incompatibilidade de gênero. Mas tu viveu 40 anos com ela? Agora não estou mais se dando bem. Gostaria de falar uma coisa, mas não vou falar para o programa não sair do ar. Vamos lá. Observe a diferença da nova aliança para a velha. Na nova aliança, tinha que colocar obrigatoriedade de dízimo. Por quê? Porque se não botasse, ninguém ia dar. Tu acha que alguém ia tu acha? Não. Agora, olha na nova aliança. O Espírito Santo desce no Pentecoste, o fogo lambe e pega fogo, ninguém manda. Quem se convertia, que tinha muita grana, sem ninguém mandar, vendia aí, apóstolo, eu tenho muitas fazendas lá, estou vendo que tem uns irmãozinhos que estão precisando, vou vender isso aí, faz aí o que vocês quiserem. Você não vê uma vez que Paulo, olha que Paulo ele não perdoava, ele largava o aço. Não tem uma vez que Paulo reclama com alguma igreja que não está dizimando. Não precisava. Quem tem um coração de carne, cheio do Espírito Santo, que tem amor, tu não precisa de botar faca na goela para ele dizimar ou ofertar, não.
É liberdade para amar. É diferente. Não tinha. Aí teve Ananias e Safira, né? Que quis fazer uma fita, que vendeu tudo, não vendeu e acabaram mortos. Mas não precisava. É por isso, irmão, que a nova aliança não tem obrigatoriedade de dízimo. Que se você pregar a palavra, gerar Cristo numa pessoa, é impossível. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que não oferta para a igreja, que não ama o seu irmão, que não se mobiliza para arrumar a igreja, enfeitar a igreja, limpar a igreja, não tem que mandar. Porque ele sabe que a nova aliança é assim. Ela deixa você livre. E quando você fizer tudo que foi mandado, você é o quê? Servo inútil. Por quê? Você imaginou? Você casar... Eu vou me casar contigo, Maria, assim? Ah, tá legal. Só que é o seguinte. Pra você casar comigo, você vai ter que trabalhar 20 horas por dia. Ah, tá bom. E todo dia você vai ter que me chamar de amor, senão eu não vou fazer comida para você. Teria graça? A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Não tem essa de botar pressão em alguém. Quem ama Jesus, quem ama a sua igreja, ele sabe o valor que tem isso aqui. Ele quer fazer as coisas. Não é porque o pastor manda para mostrar para o pastor, é porque ela sente, brota no coração. É diferente a nova aliança. Mas hoje nós vemos isso por aí. Igrejas que são pessoas a toque de caixa. Por quê? Porque o vinho velho para alguns é melhor. Aí você dá um checkmate, né? Você fala, ó, se tu não dizimar, tu é ladrão, o cara tem que dizimar. Pronto, já resolveu o problema do dinheiro. Como Salomão falou que o dinheiro responde por tudo, já resolveu o problema da igreja. Mas isso não tinha em Atos dos Apóstolos. E tem gente que fala assim, pastor, quer dizer que você não prega dízimo obrigatório, não? O dia que eu precisar de fazer isso, eu posso deixar de pastorear. É sinal que o pastor não fala mais na minha boca. Aí eu prefiro parar. Porque eu não acredito, irmão. Eu não acredito que alguém cheio de Espírito Santo, não tem como, irmão, é impossível. Não há necessidade de você colocar pressão em alguém. Hoje, na lei, olha que coisa interessante. Presta atenção que eu vou falar agora. Na velha aliança, o pecado tinha punições gravíssimas. A maioria tinha punição de morte. Vou contar só uma aqui. Um filho amaldiçoava o pai. O que acontecia? Uma besteirinha, bobaginha. Só pegava aquele garotinho, levava lá para o meio e todo mundo apedrejava ele até a morte. Só isso que acontecia. Agora, velha aliança, né? Adultério, apedrejamento, morte. Agora, nova aliança. Tu achou a velha braba? Olha a nova. Jesus diz assim, olha, você ouviste o que foi dito? Porque Jesus estava trazendo a nova aliança, está trazendo um novo. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu tenho uma coisinha a falar para você. Se você ficar olhando aqueles filmes imorais, naquela época não tinha filme, né? E cobiçar uma mulher, você já adulterou já. A nova aliança era mais rígida do que a velha. Agora, qual a punição que tem para alguém adulterar hoje? Alguém morre? E por que a pessoa adultera? Não é mais por medo da punição, é medo de perder a presença do Espírito Santo. Quem sente a presença do Espírito Santo, ele não quer perder. É aquele viciado que não quer mais cheirar, porque ele conheceu uma dose mais forte. É aquele alcoólatra que não quer mais beber, porque ele conheceu uma dose mais forte. É aquela pessoa magoada, aquela pessoa amarga, que conhece o amor de Deus e agora quer perdoar, quer amar, quer ajudar, não por pressão, mas é porque ele sente a presença de Deus dentro dele. Nova aliança, coração de carne, novidade de vida. Muitas, eu não vou dizer que é uma classe a mais, não, é muitas classes a mais. Lá era sangue de um cordeiro, aqui, nova aliança, é sangue de homem, mas não é homem comum, é o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. É muito mais forte a nova aliança. E por que as pessoas querem a mais velha? Porque a velha aliança é legal, né? Em vez de ensinar você a ser cheio do Espírito Santo, eu falo assim, ó, vem aqui 7 semanas, que eu vou lá em Israel trazer água de Israel para você beber. Aí você vem 7 vezes aqui. Em vez de você voltar porque você ouviu a voz do pastor aqui, você volta o que eu falei para você. Se você vem 7, você vai ser apresentado. Só coisa para prender as pessoas. Aí ele quer trazer, ó, quer mudar a tua vida? Coloca aqui no altar 10 mil que a tua vida vai mudar. E é fácil prender as pessoas assim.
Se tu perder uma campanha, na primeira semana eu vou dar uma chave, na outra eu vou dar o cadeado, na outra eu vou dar uma porta. Ai, meu Deus. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que ser atraído pelo amor do esposo eternamente. Ué, pastor? Por o esposo que está aqui dentro, que fala, te atrai. Não precisa de fazer mais nada. Ou então, tem que trazer celebridades. Hoje é igual esses teatros, né? Atração de hoje, as celebridades. O dia que não tem celebridade, o dia que tem celebridade, tá assim. O dia que não tem celebridade, tá só assim. Por quê? Porque estão na velha aliança. João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Observe, quando Jesus está falando isso aqui, se você ler aqui na epígrafe, no meu está assim, ó, as últimas instruções aos discípulos. Ou seja, Jesus dando as últimas instruções antes dele morrer. E ele sabia que depois da morte, ele ia embora. Ele fala, ainda, dá vontade de parar aqui, eu não sei nem se eu consigo mais falar, que eu fico emocionado quando eu vejo isso aqui. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não pode suportar. O que Jesus tinha para dizer para eles que eles não podiam suportar? Por que que eles não podiam suportar? Seria uma coisa ruim? Queria morrer, ele já tinha contado. Então, não tinha mais nada de ruim para falar, né? Eu vou morrer. Já tinha contado tudo para eles. Pois é. Por que que ele fala que não podia suportar? Esse suportar não quer dizer suportar tipo, vai ser muito triste. Ou, não, é que ia ser muito bom. Só que esse suportar é mais ou menos assim. Se você pega um programa para colocar no computador e o HD dele não suporta, não pode colocar. É assim, universitário, não é isso, Jean? É isso mesmo, né? Então, obrigado. Era isso, mas por que que eles não podiam suportar? Porque ele não tinha morrido, o corpo do pecado não tinha sido desfeito, e o Espírito Santo não estava morando neles ainda. É por isso que antes disso, Pedro negou ele. E depois disso, quando queriam pegar Pedro, a igreja querendo segurar Pedro, e Pedro querendo se apresentar para ser talvez morto por aqui. O povo não queria matar Pedro, o povo queria comer Pedro com o cabelo e tudo, e Pedro não estava nem com medo de nada. Por quê? Porque eles não podiam suportar que sem o corpo do pecado desfeito, sem Jesus pagar os nossos pecados, a nossa dívida, a nossa morte, a gente era digno de morte. Eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno nem de ser pastor, mas ele pagou a dívida por mim. É por isso que não existe mérito em mim, não existe exaltação em mim. E quando ele paga esse preço, para eu e você ser templo do Espírito Santo, e alguém fala, mas como é que pode? O camarada fez isso, fez aquilo lá fora, fala que tem o Espírito Santo. É a coisa mais sensata que eu já ouvi. A coisa mais sensata que eu já ouvi uma pessoa que não é crente falar é isso. Como pode? O camarada fez isso, fez aquilo, e agora fala que tem o Espírito Santo dele. Pois é, para que eu e você tivéssemos isso, ele tomou tapa na cara, cuspida no rosto, coroa de espinho, lá na cruz, ele pagou a minha dívida, para eu e você termos o Espírito Santo morando em nós. Como alguém despreza isso? E por causa disso, quando isso acontece, aí sim, ele poderia suportar. Agora, olha o que fala depois. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, e vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a verdade que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, aquilo que faltava Jesus falar, o Espírito Santo ia falar para ele. Agora, aquele Pedro que era mitidão, que falava, Senhor, todo mundo aí pode te trair, eu não, eu vou até o fim. Nega. Agora,
Paulo chega na cara dele. Paulo dá uma baixa em Pedro. Paulo, eu tenho certeza que Paulo depois deve ter chamado Pedro. Poxa, Pedro, me perdoe. Eu acho que eu poderia ter falado. Não, Paulo chega na frente de todo mundo e fala: Pedro, você, quando tem só judeu, quando tem só gentil, tu fica aí com eles. Mas quando chega judeu, você se afasta. Ele deu uma baixa em Pedro em rede nacional. Lá na frente, Pedro vai tecer um elogio para Paulo. E o nosso irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, ou seja, Pedro não teve mágoa nenhuma de Paulo ter chamado ele a atenção. Sabe por quê? Porque agora aquele Pedro não era mais o mesmo, que negou. Sabe por quê? Agora o corpo do pecado tinha sido desfeito. Agora ele não era mais odre velho. Agora ele era odre novo. Agora era espírito novo. Agora era nova vida, era nova aliança. Isso que muda. Então, o que adianta isso tudo? Se a gente continuar vivendo na velha aliança, aonde tem que ficar brigando porque o crente faltou o culto, ficar brigando porque o crente tem que mostrar a produção, não precisa mais disso. Eu louvo a Deus de ver nesta manhã tantas pessoas aqui ouvindo essa palavra. Não veio aqui por uma celebridade, não veio aqui por um lugar suntuoso, veio aqui por cada palavra. Pois é isso que Deus quer, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Vinho novo, nova vida, nova aliança, coração de carne. É isso que ele falou. Eu tenho muita coisa a vos dizer, mas você não pode suportar agora. Mas quando aquele Espírito Santo vier, ele vai te anunciar, ele vai fazer você ser pessoas diferentes. Vão olhar para você e falar: o que aconteceu com você? O que está acontecendo contigo não é nada, não. É vinho novo, é nova aliança, é novo Espírito, é novidade de vida. Não tem programação, não tem. O Evangelho não é uma aula de boas maneiras. O Evangelho é o poder de Deus para vencer o quê? Para vencer a nossa carne, que só quer fazer a coisa que é errada. Amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que nós possamos viver isso, que nós possamos guardar isso, porque quem sabe que tem morando em si o Espírito Santo, ele pensa duas vezes antes de guardar uma mágoa, porque o Espírito Santo não vai dividir o espaço do teu coração com mágoa, com rancor, com ódio. Quem tem o Espírito Santo sabe que tem morando em si, não vai ver qualquer coisa na internet, na televisão. Quem sabe que tem o Espírito Santo morando em si, não precisa do pastor falando: essa roupa pode, aquela roupa não. Ele tem a sensibilidade: essa roupa eu não vou usar, porque eu quero agradar o meu noivo. E o noivo está chegando. O noivo está chegando. Que nós possamos verdadeiramente estarmos atentos a isso, e não voltarmos para a lei, e não entristecermos esse Espírito Santo. Ele é tudo que a gente tem, é Ele que a gente precisa. Espírito de sabedoria, espírito de liberdade, espírito de fortaleza, espírito de discernimento, espírito de intrepidez. Vamos orar? Está gostoso aqui, não está? Eu acho que Pedro queria estar aqui, né? Para pedir para fazer uma cabana, não? Vamos orar? Fique à vontade, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar sentado, não tem problema. Mas eu te aconselho que você abra seu coração e se derrame. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Oh Deus, que é o homem para que eu te lembre deles. Pai, sabemos que não há mérito em nós. Obrigado porque tu veio, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada um que veio nesta manhã, Senhor. Pai, dá-me graça para que eu não venha entristecer o teu espírito. Pai, dá-me graça para que eu nunca venha me esquecer que tudo que tem que só vem das tuas mãos. Dá-me graça para que eu venha me lembrar de guardar os meus lábios, os meus olhos, valorizar aquele sangue vertido na cruz do Calvário, que nos deu a condição de estarmos em uma posição tão maravilhosa. Ó Deus,
Que essa palavra continue ecoando no coração, nos nossos corações, e fazendo brotar um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, um novo jovem, uma nova vida. Sim, Pai, porque almas estão morrendo nessa hora precisando de ouvir algo novo. Oh Senhor, oh Deus, aviva a tua igreja, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que teu evangelho não é de mesmice, é de novidade de vida, e eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Por isso, Pai, te pedimos nesta manhã, aviva a tua igreja, Pai, aviva a tua igreja, te pedimos em nome de Jesus, amém e amém.